Fala fera retado, fala fera retada. Na aula de hoje vamos dar continuidade nas resoluções das questões de física, as mais fáceis em todas as aplicações. Na aula de hoje eu vou resolver mais 4 questões para vocês. Mas antes, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. A primeira questão está aí na sua tela. Vamos embora! Enem PPL 2020. O uso de equipamentos elétricos custa dinheiro e libera carbono na atmosfera. Entretanto, diferentes usinas de energia apresentam custos econômicos e ambientais distintos. O gráfico mostra o custo em centavo de real e a quantidade de carbono liberado, dependendo da fonte utilizada para converter energia. Considera-se apenas o custo da energia produzida depois de instalada a infraestrutura necessária para sua produção. Em relação aos custos associados às fontes energéticas apresentadas, a energia obtida a partir do vento é... Olha só, fera! A energia obtida a partir do vento é energia eólica. Essa questão é apenas uma questão de interpretação. Se você volta na imagem, você percebe que a energia eólica, dentre as fontes que estão na figura, é a segunda mais barata, é a segunda fonte mais cara, né? A primeira fonte mais cara seria exatamente a energia solar. A energia eólica seria a segunda fonte mais cara, mas perceba que ela não libera carbono para a atmosfera. Então, fazendo a análise dessa figura, nós podemos concluir que a energia obtida a partir do vento, que é a energia eólica, é a segunda mais cara, porém livre de emissões de carbono. E aí, para essa primeira questão, você marcaria a alternativa B de boa prova do Enem para você. Vamos lá para a nossa segunda questão na sua tela. Olha só. Enem Digital 2020. Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com um bulbo preenchido com mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que... Olha só, fera, quando você coloca o termômetro em contato com o corpo, lembre-se, a energia térmica, o calor, que é uma forma de energia térmica em trânsito, ele é sempre transmitido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nessa situação, o calor, a energia térmica em trânsito, será transferido do seu corpo para o termômetro. E essa transferência de energia, ela acaba quando os corpos atingem a mesma temperatura, ou seja, o equilíbrio térmico, também conhecido como lei zero da termodinâmica. Então, esse intervalo de tempo de 3 minutos se faz necessário para que a temperatura do termômetro se equilibre com a temperatura do corpo e você assim alcance o equilíbrio térmico, a lei zero da termodinâmica. Sendo assim, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa C. O tempo, esse procedimento se justifica, pois é necessário que o equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Letra C, de com certeza você vai detonar na sua prova do Enem. Vamos lá para a nossa próxima questão, aí na sua tela, Enem Digital 2020. Os materiais são classificados pela sua natureza química e estrutural, e as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutibilidade térmica, quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes
que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que apresenta a condutibilidade térmica de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas. Qual dos materiais é o recomendado para manter um alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Fera, o coeficiente de condutibilidade térmica de um material vai dizer o quão esse material é um condutor ou um mau condutor de calor. Quanto maior for o coeficiente de condutibilidade térmica de um material, esse material facilita as trocas de calor. Quanto menor for o coeficiente de condutibilidade térmica de um material, esse corpo dificulta as trocas de calor e ele é chamado de isolante. Como nessa questão, ele quer manter a temperatura do alimento, ele quer manter o alimento aquecido por mais tempo, você vai escolher um material que tenha o menor coeficiente de condutibilidade térmica. Ou seja, você vai escolher um material isolante. E aí, se você volta para a nossa tabela, o material que apresenta menor coeficiente de condutibilidade térmica é a cerâmica e, portanto, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa E de eu vou passar na prova do Enem. Vamos lá para a nossa quarta e última questão. Na tela. Enem PPL 2020. Em um manual de instruções de uma geladeira, constam as seguintes recomendações. Mantenha a porta de seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. É importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras. Deixe um espaço de no mínimo 5 centímetros entre a parte traseira do produto, o dissipador serpentinado e a parede. Com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são, respectivamente. Fera, a primeira recomendação pede para você manter a porta do seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. Como eu já falei hoje, a energia térmica em trânsito, o calor, ele é sempre transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. No caso da geladeira, quando você abre a porta, o calor vai ser transferido da parte externa para a parte interna da geladeira. E isso não vai ser legal. Então, quanto menor for o tempo que a porta da geladeira fique aberta, melhor para dificultar essa transferência de energia. Tranquilo? Ele fala que é importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos. Fera, um princípio de transmissão de calor que é favorecido no interior de uma geladeira é a convecção. Lembra, a convecção nada mais é do que a transferência de energia térmica por meio da movimentação de um fluido, né? O ar quente, que é menos denso, sobe, o ar frio, que é mais denso, desce. Então, se você distribui no interior da geladeira de forma adequada os alimentos, você facilita a convecção. Então, essa segunda recomendação é exatamente para facilitar a convecção, beleza? Já a terceira recomendação, ele fala, deixe um espaço de no mínimo 5 centímetros entre a parte traseira e a parede. Fera, lembra que a geladeira, ela realiza trabalho para tirar a energia do seu interior e jogar essa energia fora. Lembra que a geladeira é uma máquina frigorífica. Esse processo é um processo não espontâneo que acontece exatamente por conta do compressor. No caso da geladeira, a energia está sendo transferida do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura, que seria o meio externo. Mas, repito, isso acontece de forma não espontânea. Isso acontece por causa do trabalho realizado pelo compressor. Mas na geladeira, essa energia dissipada para o meio externo acontece exatamente na sua serpentina. Então, se você deixa esse espaço adequado entre a geladeira e a parede, você facilita essa dissipação de energia, beleza?
Feito isso, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa C. Com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são: letra C, reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Letra C, de com certeza você vai detonar no seu vestibular. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!